Fable finalmente voltou. A galera tava aí na expectativa de se o Fable voltaria ou não. Já tinha comentado lá no meu grupo de alunos que o Fable voltar era algo certo, não tem como parar o progresso. Mas ele voltou na mesma condição que ele veio da primeira vez, que é ele vai ficar disponível só até o dia 7 dentro da assinatura. Depois disso, ele dobra de preço e você precisa pagar por uso via API. Então, isso provavelmente vai inviabilizar o uso do Fable para a gigantesca maioria dos meros mortais. Então, a ideia desse vídeo aqui é te mostrar como é que você pode extrair o máximo dele em cima de um artigo que o Tarek postou. O Tarek é um dos desenvolvedores que trabalha dentro do próprio Claude e ele é um produtor de conteúdo, então gosto muito de acompanhar o conteúdo dele. Ele postou um guia bem legal aqui e basicamente o que eu fiz foi ler esse guia e montar um materialzinho para traduzir ele para vocês, porque tem alguns termos ali que são um pouco mais complexos, e também colocar um pouco da minha visão pessoal. Como é que um empreendedor, que não é um desenvolvedor, pode extrair o máximo da plataforma nesses próximos dias, enquanto o Fable ainda está disponível. Ele chamou a primeira parte ali do conteúdo dele de O Mapa Não é um Território. Isso é uma referência direta a um modelo mental. Então, se você nunca ouviu falar disso, fica a indicação do livro The Great Mental Models, que ele resume mapas mentais. Por que isso é importante? Eu vou gravar um outro vídeo para o canal falando sobre algumas habilidades que são essenciais para o mundo que a gente está vivendo. E, cara, a capacidade de raciocínio de maneira concreta. Não tô falando que assim, porra, Rodrigo, você tá falando que eu sou burro. Tipo, não é isso. A gente precisa de conhecimento estruturado. Não é só inteligência, não é só intuição. Quanto mais você entende como esses processos eles funcionam, mais você consegue se adaptar. Então, por exemplo, uma das coisas que a maioria das pessoas está errando agora, a gente foi ensinado a construir prompt de um jeito que não funciona para o Fable. Então, pô, se você não tem todos esses frameworks mentais bem estruturados para conseguir fazer essas mudanças de chave rápido, tu começa a usar o negócio de um jeito errado, entendeu? Então, essa parte pré-raciocínio, eu acredito que vai ser algo cada vez mais importante para quem quer extrair o máximo disso. Então, vou deixar depois o outro vídeo aqui para quem quiser ter uma pitada desse tipo de conhecimento, mas para quem quiser se aprofundar, o livro The Great Mental Models é um livro bem legal, bem famoso aí dentro do pessoal mais de tecnologia, fica a recomendação. E qual que é a ideia de que o mapa não é o território? Basicamente é a consciência que você tem de que o mapa não é um território. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim quando a gente olha para a realidade. Porque pensa que o mapa, ele não pode ser a descrição exata do território, porque senão ele seria do tamanho do território. Sempre que você muda a escala do mapa, você precisa tirar informações para que ele caiba dentro de um mapa menor até o ponto dele estar dentro de um papel que você consegue utilizar, ou dentro de um celular, ou algo do tipo. E toda vez que você faz essa redução, você obrigatoriamente precisa tirar informação. Então, o que acontece? Você acaba criando o que o Tarek ali vai chamar de unknowns. E aí eu achei bem interessante uma frase que ele coloca ali no artigo, que ele vai dizer que o Fable é o primeiro modelo onde ele descobre que a qualidade do trabalho é limitada pela dificuldade que ele tem de esclarecer o que são de fato esses unknowns. E o que são esses unknowns, né? Ele vai dividir ali também isso daqui para quem está mais ligado com conhecimento mais filosófico e lógico, não é muita novidade, mas é bem interessante a aplicação disso em tecnologia. Ele vai falar que existem 4 caixas mentais. As coisas que você sabe, geralmente isso aqui entra na parte positiva do prompt, então é o que você vai falar. Eu quero que você faça isso, 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 isso. Aí aquilo que você sabe que não sabe, então você vai colocar isso na parte negativa do prompt, que é, então eu quero que você não faça isso, eu quero que você me ajude a tomar essa decisão, porque eu não tenho mais tanta conhecimento técnico ali.
eu sei que vai chegar algum momento onde vai acontecer tal coisa, mas depois disso eu não sei mais o que vem, então você me questiona. Então você vai colocar ali quase como se fossem pequenos guardrails para que quando ele entrar dentro daquilo que você sabe que você não sabe, isso não prejudique a qualidade do trabalho. Depois disso, tem o que você não sabe que sabe. Porque às vezes tem a ideia da maldição do conhecimento, né? Tem coisas que elas são tão óbvias que você nem coloca. E às vezes você precisaria ser mais específico em coisas que talvez, se você não disser, porque são óbvias para você, mas não são óbvias para o modelo, você vai fazer com que ele se direcione para um caminho que você não gostaria. E a última, que é a mais difícil na minha visão, é aquilo que você não sabe que não sabe. Então, isso gera gaps dentro do seu prompt que podem fazer com que o prompt gere um resultado de trabalho bem diferente daquilo que você estava pretendendo. Sobre como instruir o Claude, principalmente no Fable, é um balanço delicado. Se você é específico demais, algo que era bom nos outros modelos, seguir os seus direcionamentos de uma maneira específica demais, muito ao pé da letra, e em um momento onde ele deveria pivotar, ele acaba continuando e aí o resultado acaba sendo ruim. O outro lado dessa moeda é você não ser específico, você vai ser vago ali na sua descrição, e aí, por causa disso ele vai partir de premissas que são regras gerais e boas práticas de mercado, que às vezes para o seu cenário específico você ia querer alguma coisa diferente. E aí ele vai passar ali por 3 partes no artigo, eu acrescentei essa quarta aqui mais por organização, onde ele vai te dizer como é que você pode utilizar o Claude para ele te ajudar a extrair o melhor dos modelos. Começa com como é que você trabalha com o Claude antes da implementação. A primeira coisa que ele vai dizer para você fazer é fazer uma varredura de pontos cegos. O objetivo disso é você entender o que você não sabe. Então, antes de iniciar um projeto numa área que seja fora da sua zona de competência, e aí que eu estou partindo do princípio de que você é um empreendedor, é alguém que tem um negócio próprio, autônomo, e você está usando o Claude principalmente para ganhar mais produtividade, construir seus sistemas próprios, e isso necessariamente vai passar em algum momento por construção de código. Então, essa parte de construção de código está fora da sua zona de competência e está fora da minha zona de competência, porque eu também não sou desenvolvedor. A dica que ele vai dar é usar os termos não sei que não sei e pontos cegos, que são termos que já fazem esse direcionamento para o Claude de uma maneira que ele vai entender o que você está dizendo. E aí ele traz 2 exemplos de prompt. O primeiro deles é: estou trabalhando para adicionar um novo provedor de autentificação, mas eu não sei nada sobre módulo de autentificação na base desse código. Você pode fazer uma passagem dos pontos cegos para me ajudar a descobrir o que eu não sei que não sei e que sejam relevantes para me ajudar a fazer um prompt melhor? É basicamente o compilado do que a gente está conversando aqui de uma maneira descritiva para você conseguir fazer essa identificação de pontos cegos ali. Depois que você faz isso de maneira bem direta, a gente entra dentro da fase de brainstorming e prototipação. O objetivo dessa fase é visualizar as coisas antes de decidir. O Tarek foi o cara que fez aquele artigo bem famoso falando sobre como agora o HTML é o novo Markdown. Então ele gosta muito dessa questão de visualização e faz muito sentido quando você começa a utilizar. Quando que é interessante usar isso aqui? Quando você tem muitos pontos cegos e principalmente pontos cegos que estão mais relacionados a código, que são essas coisas que quem não é quem não é desenvolvedor nem está tão acostumado assim a olhar no dia a dia. Exemplo, imagina que você quer construir um sisteminha, você quer construir um software para sua empresa ou para uso pessoal. E aí você poderia fazer toda a construção do sistema, pedir para o Claude fazer isso para ti, e no final das contas, a hora que você vai usar, você não gostou por causa de algum ponto de utilização. E aí, qual que é a ideia dele? Pô, constrói a parte visual primeiro, faz a validação das funcionalidades, da estética e daquilo que você quer de maneira visual. Depois que isso estiver validado, aí você vai
partir para a parte da construção do aplicativo em si. Então ele vem dar um exemplo de prompt ali. Eu quero um dashboard para esses dados, mas eu não domino a parte de UI e UX. Então faço uma página em HTML com 4 designs totalmente diferentes para que eu possa escolher e ter uma direção de qual caminho eu vou seguir. Segundo prompt, antes de conectar qualquer coisa, antes de criar a base de dados, antes de construir o back-end, crie um único arquivo HTML simulando a nova barra de ferramentas do editor com dados falsos. Eu quero interagir com o layout antes de você construir no aplicativo real. E o último prompt na parte de brainstorm. Então, aqui está o meu problema. Os meus usuários churnam depois do onboarding. Olha o código do aplicativo e vamos fazer um brainstorming de 10 lugares onde a gente pode intervir. Do mais simples para o mais complexo, direi quais deles fazem sentido. Depois disso, você vai para a fase de entrevista. Então, a ideia da entrevista é você começar, agora que você já fez esse processo mais de pesquisa, de brainstorming, de tentar extrair ali um pouco daquilo que poderia estar num gap, que ele vai chamar de unknowns, né? A entrevista a gente começa a entrar dentro de um processo de organização disso e de preparação para a construção do prompt. O objetivo é extrair as informações importantes para montar o planejamento da implementação. Quando usar, após o brainstorming e os protótipos, e quanto mais complexo for o projeto, mais importante. Ele traz um exemplo de prompt aqui. Entreviste-me, uma pergunta de cada vez, sobre qualquer coisa que esteja ambígua. Priorize perguntas onde minha resposta mudaria a arquitetura do produto. É uma boa sacada dele. Bônus, o Matt Pocock é um dos caras que construíram as skills mais legais para usar no dia a dia. E para quem não é desenvolvedor, ajuda pra caramba. E ele tem uma skill que chama Grill Me, que eu deixei o link aqui. O link desse mapa mental também vai estar na descrição do vídeo. E você pode usar essa skill para te ajudar nesse processo de pesquisa, de entrevista, perdão. Qual que é a parte importante de dizer aqui? Essa skill ela é bem exaustiva. Ela vai te fazer, cara, 20, 30, eu já tive projetos que ela me fez 150 perguntas. Então, esse processo pode levar algumas horas. Esse de 150 perguntas, eu fiquei umas 3 horas sendo entrevistado pela AI. Quanto mais complexo é o produto, quanto mais importante é o projeto, quanto mais você quer ter essa descrição muito granular do que você precisa, porque você sabe que isso vai afetar o resultado final, mais importante esse processo é. Então, eu usaria essa skill só para quando forem projetos maiores. Senão, você vai fazer 50 perguntas para uma landing page que às vezes era mais fácil você ter executado o negócio, visto e aí depois iterado ali em cima. Quarto ponto, 1, 2, 3, 4. Quarto ponto que ele coloca é a ideia de referências. O objetivo é você facilitar o processo da construção de prompt para implementar uma função no aplicativo que você quer. Quando usar, quando você viu algo que quer, mas não consegue descrever em detalhes. Talvez isso aqui possa parecer meio besta, né? Tipo, pô, mas se eu sei o que eu quero, como é que eu não consigo descrever? Mas um exemplo que é bem interessante é você tentar descrever uma cor. Você fala assim, cara, descreve o que é o azul para mim. Você provavelmente vai usar uma referência. Você vai falar assim, o azul é a cor do céu. Mas tipo, pô, se eu não sei, se eu sou cego, por exemplo, eu não sei qual que é a cor do céu, porque eu não sei o que é azul. Então eu quero tentar descrever a cor. E aí você percebe que é muito difícil descrever algo que quando você vê é absolutamente óbvio de reconhecer. Então a gente esbarra nisso. E um exemplo, cara, que eu gosto muito é do livro O Sofista de Platão, onde ele vai mostrar quão complexo pode ser a descrição de algo simples. Vou passar brevemente aqui, porque isso aqui é mais uma curiosidade, mas é algo que começa a refletir como aquilo que eu comentei no começo. As pessoas que têm um desenvolvimento, uma bagagem e uma autonomia intelectual melhor vão ser as pessoas que mais vão conseguir extrair o uso de AI, tanto que tem um artigo que foi também bem reconhecido e divulgado por aí sobre como a filosofia vai ser uma das habilidades importantes na era da AI. Eu nem concordo tanto com a ideia de que a filosofia, como conhecimento puro, vai ser relevante. Não acho que você precisa ler Platão para isso, mas com certeza alguns conhecimentos filosóficos vão ser muito interessantes para aquelas pessoas que querem entender, já entenderam que esse momento é muito maluco e querem extrair o máximo
bem no limite ali daquilo que a gente tem de possibilidade. Então ele vai dizer, basicamente ele quer descrever o que é um pescador com anzol. E aí eles vão começar um pequeno jogo ali para você conseguir dizer o que é. Então ele vai falar, bom, todas as artes podem ser divididas em dois grandes tipos, uma que produz algo e a outra que adquira ou captura algo que já existe. O pescador parece não produzir aquilo que pesca, ele captura o peixe, algo bem evidente. Então, a sua arte pertence à arte aquisitiva. Mas a aquisição também pode ocorrer por troca voluntária, como no comércio, ou por captura. O pescador nem compra nem troca, ele captura. Então, a captura, por sua vez, pode ser feita contra coisas inanimadas ou contra seres vivos. E a captura dos seres vivos chamamos de caça. A caça pode ser de animais terrestres ou aquáticos. A caça aquática pode ser feita por redes, por armadilhas, por cercos ou por golpe. E a pesca com anzol não cerca nem envolve a presa. Ela golpeia de baixo para cima ou de cima para baixo, prendendo pela boca. Juntando tudo, o pescador com anzol é aquele que pratica uma arte aquisitiva por captura, por caça, de seres vivos aquáticos usando um instrumento que fere e prende a presa. Olha como descrever algo pode ser mais complexo do que a gente tende a assumir no dia a dia. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a capacidade de descrição é a capacidade de fazer bons prompts. Então, por isso que isso se torna cada vez mais relevante. E aí ele vai dar um exemplo de prompt, que é essa caixa Rust no fornecedor de taxa implementa o comportamento de espera exato que desejo, leia e reimplemente a mesma semântica em nosso cliente API TypeScript. Isso aqui é uma tradução direta do que ele fez. Isso aqui já entra, dá para ver que está bem relacionado a código, mas a ideia ali é você entender que, cara, tem um programinha que faz alguma coisa e eu quero que esse programa faça a mesma coisa em outra linguagem, em outro tipo, em outro software propriamente dito. Então, o que você pode fazer aqui, por exemplo, dar uma landing page para ele falar, traduzindo para um mundo mais prático, né, da gente que está distante desse mundo de código. Fala assim, pô, eu gostei da forma como esses elementos aqui se comportam, eu gostei da animação desse botão quando eu clico nele. Eu quero que você implemente exatamente essa função dentro da minha landing page também, por exemplo. Eu acabei não escrevendo aqui, mas era esse o prompt ali que eu ia colocar de bônus, depois na hora de colocar na legenda eu coloco essa descrição ali. Mas essa é a ideia. Pô, eu tenho uma animação, um jogo de cores, até um tom visual, uma estética, um feeling de uma landing page que eu gosto muito. Cara, como é que eu vou fazer para descrever isso? Quando você começa a olhar, por exemplo, para a construção de imagens com inteligência artificial, você vê que, cara, se você não é dessa área também de audiovisual e eu não sou, cara, é muito difícil descrever. Você tem a forma como a luz incide na imagem, você tem o ângulo, você tem estilos de imagem, você vai olhando e fala assim, cara, eu não sei descrever, eu não tenho conhecimento para descrever isso. Então, às vezes, é muito mais fácil passar uma imagem, por exemplo, nesse exemplo de geração de imagem, e falar, cara, eu quero que você replique esse estilo numa outra imagem XYZ. E aí a gente vai para a parte de planejamento de fato. Quando que a gente usa o planejamento? Cara, praticamente sempre. A menos que seja algo muito simples, tipo, eu quero gerar uma imagem. Eu vou subir a imagem, colocar o prompt e gerar. Mas se eu quero construir alguma coisa, sempre fazer um plano, cara, 90, 95% das vezes, fazer um plano vai evitar retrabalho, vai fazer com que você construa um código melhor. Então, ele vai colocar ali algo bem interessante que é você gerar um plano em HTML. Então, escreva um plano de implementação em HTML, dê destaque às decisões que provavelmente sofrerão ajustes, deixe a refatoração técnica para o final, confie em você para essa parte. Isso aqui é bem interessante de você visualizar o plano em HTML para você conseguir visualizar, de fato, aquilo que você vai querer mudar ou não. Depois disso, você tem tudo pronto para ir para a parte da construção de fato. Aí você vai pegar todos esses artefatos que você construiu, você vai pegar a spec, que é o direcionamento específico daquilo que você quer do código, você vai juntar tudo isso ali, vai colocar as referências, vai construir o prompt e vai mandar
para o Cloud Code provavelmente construir o que você está querendo construir. Durante a implementação, o que ele gosta de fazer? Criar notas de implementação. Então, o objetivo disso é gerar conhecimento para aprender com o processo e ter um efeito exponencial no uso de inteligência artificial. Eu vejo que às vezes as pessoas elas querem delegar o raciocínio. É tipo, pô, eu vou dar aceite aqui em tudo, eu não quero saber o que ela está fazendo, eu quero que no final ela só me entregue o que eu estou pedindo. Quase como que a AI fosse algo mágico. E eu acho isso bem perigoso. Eu acho que no começo dá para começar assim, para você entendendo ela, mas você tem que aceitar que quanto mais você usa, mais você precisa dominar o processo para você ter controle ali. Então, um exemplo paralelo aqui seria, pô, se eu quero dirigir bem, eu preciso entender como o carro funciona. Eu preciso entender, cara, a diferença de álcool e gasolina, como é que funciona a marcha, como é que funciona o motor. O ponto é, cara, eu quero dirigir bem? Tipo, não necessariamente, porque eu não vou ter um resultado exponencial da melhoria da minha qualidade como direção. Eu quero conseguir sair de um lugar e chegar no outro. Mas inteligência artificial está intrinsecamente com a habilidade de construir negócios. Então, entender cada vez mais a respeito de como ela funciona, não necessariamente na parte técnica de, cara, ir lá no código e ir lá nos termos mais de, pô, como é que os caras treinaram esse modelo e coisas do tipo, eu acho que já é mais irrelevante. Mas entender a parte prática dela, cara, com certeza quem dominar mais isso vai extrair mais valor de como usar a inteligência artificial. Então, aprender com o processo do que você está fazendo se torna algo extremamente interessante. Quando usar, praticamente sempre, justamente por causa disso que eu implementei. E aí ele vai dizer para manter um arquivo notas de implementação.md. Se você encontrar um caso extremo que o force a se desviar do plano, escolha a opção conservadora e deixe-a registrado em desvios e continue. A ideia aqui é que no final dessa implementação você venha e revise esse notas para ver se tem alguma coisa ali que seja importante. Depois que você fez a implementação, o que você vai fazer? Você vai partir para o pitch e explicação. Então, se você está desenvolvendo isso internamente, não é tão importante. Mas se você está desenvolvendo isso para conseguir a aprovação de uma pessoa, seja porque você quer vender um sistema, ou porque você está dentro de uma empresa e você quer convencer alguém a fazer alguma coisa com aquele sistema que você construiu, tornar isso mais visual facilita o processo de convencimento. Então ele vai trazer o prompt, reúna o protótipo, as especificações, as notas de implementação em um único documento, que eu possa colocar no Slack para conseguir aprovação. Comece com um GIF de demonstração. Então, volta dentro do princípio de tentar tornar tudo mais visual, tentar tudo tornar mais simples. Você não vai mandar um código para uma pessoa que não é desenvolvedor, porque ela vai olhar para aquilo e não vai fazer diferença nenhuma. Até recentemente eu passei isso para uma cliente. Mandei um arquivo para ela com, cara, acho que tinha umas 15 páginas de tudo que o sistema fazia. E aí ela olhou para mim e falou assim, cara, beleza, tipo, tu quer que eu faça o quê com isso? Eu não vou nem ler isso aqui, porque para mim não faz sentido nenhum. Aí eu falei assim, cara, tudo bem. Esbarrei no erro de tentar esperar que o cliente do outro lado tenha o conhecimento técnico. E principalmente se a gente está fazendo prestação de serviço, o cliente do outro lado não tem interesse em ter o conhecimento técnico, ele quer o negócio funcionando. Então, transformar tudo e mastigar tudo para o cliente é importante. Depois disso, vem o KISS, que é entender o que aconteceu, porque às vezes você pode pedir uma mudança, por exemplo, dentro de uma etapa, e, cara, ele terminou, ele vai olhar para você e falar assim, pô, acabei. A gente não é desenvolvedor, a gente não consegue olhar o código e ver o que mudou. Então, como é que a gente sabe o que realmente mudou? Então, chegar para ele fazer esse quiz é interessante. Então, quando usar? Quando o processo de construção envolver um conhecimento novo ou grandes mudanças nos sistemas que foram realizados. Então, quanto mais aquilo que você está pedindo para ser feito sai da sua zona de competência, mais importante é você fazer esse pedido para ele te explicar o que está acontecendo. Lá no artigo do Tarek, ele fala que ele olha o código e para a gente isso não faz sentido. Então faz com que essa parte de que seja ainda mais importante do que é para ele e ele já diz que é muito importante.
aqui o prompt que ele traz, eu quero ter certeza que entendi tudo o que aconteceu, traz um relatório em HTML com as mudanças para eu ler, entender o contexto, o que foi feito, etc. E um questionário na parte inferior sobre as mudanças para eu responder. Então, dá para ver que ele leva bem a sério essa ideia de facilitar a forma como a gente interage com a inteligência artificial, porque até algo que ele cita lá no artigo de HTML é o novo Markdown, que, cara, se você está usando AI o dia inteiro, os textos ficam muito grandes, é muita informação para digerir. Até esses dias viralizou no X uma pessoa falando sobre como ela acha que AI vai gerar muito burnout, porque existe um esforço cognitivo muito intenso, porque a gente tem que estar sempre revisando ali várias coisas e trabalhando com várias sessões. Então, tentar diminuir um pouco esse atrito de uso faz bastante sentido também no dia a dia. E um bônus, ele não traz isso lá, mas faz bastante sentido, é você ter as suas documentações globais. Então, isso que eu faço por aqui. Sempre que eu estou construindo um sistema para um cliente ou até interno, eu tenho esse arquivo que fica no CloudMD Global, que são as regras que a gente vai aprendendo para que quando você for fazer outro aplicativo, você não cometa o mesmo erro de novo. Então esse Cloud Global, ele fica como se fosse uma documentação de todo o aprendizado, por exemplo, que foi gerado ali naquelas notas de implementação. Às vezes tem coisas que são importantes para outros projetos, então deixar essas notas com esses aprendizados e também com preferências, porque às vezes tem algo que não necessariamente é um erro, mas é algo que você gosta daquele jeito. Então você vai deixar isso como uma nota para que num projeto seguinte, por exemplo, você não precise ficar reexplicando, reexplicando, reexplicando. Isso começa a entrar dentro daquela ideia de engenharia de contexto do Karpathy, que é você ter essas documentações prontas, porque se você sempre fosse colocar tudo dentro de um prompt puro, ficaria um artigo gigantesco. Então, e também seria altamente ineficiente. Essa é a ideia. Espero que tenha te ajudado. Pretendo fazer mais alguns vídeos aí destrinchando esses conteúdos mais técnicos e ajudar vocês a explorarem o máximo de AI. Aqui é importante dizer isso. Alguns pontos ali são específicos do Claude. Então, a ideia de você ter prompts menores, perdão, do Fable, de ter prompts menores para o Fable é importante. Para outros, ter prompts maiores é melhor. Mas todos os conceitos ali são aplicados de outras formas ou iguais à ideia de engenharia de prompt mesmo, que é, cara, boas práticas de como usar a AI. Mas tentar extrair o máximo do Fable nesses próximos 3 dias é algo que eu estou fazendo aqui. Cara, dei uma limpada na minha agenda para ter tempo para passar os próximos 3 dias tentando construir as coisas da maneira mais intensa e alavancada possível. Então acho que essa é a última dica que eu vou deixar para finalizar o vídeo. Obrigado.